Olá, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês, com a família de vocês? Conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba, porque a minha tá braba. Mas vamos lá, tá acabando o bimestre, tá acabando o semestre, a gente precisa terminar logo tudo isso para encerrar as notas e ficar tranquilo nas férias, né? Então vamos para a aula dessa semana de filosofia. Eu vou falar essa semana com vocês o conceito de relativismo cultural. Eu vou explicar de onde surgiu isso e o que é. Ai, soninho. O que é relativismo cultural para vocês, tá bom? Então vamos lá. O relativismo cultural define que o bem e o mal, o certo e o errado e outras categorias de valores são relativos a cada cultura. Então, se vocês observarem, culturas diferentes têm crenças diferentes. Alimentação, por exemplo, é diferente de uma cultura para outra. Quer dizer que uma é melhor do que a outra? Não, quer dizer que é diferente. E por quê? Porque foram necessárias essas diferenças para sobreviver aquela cultura lá no comecinho da humanidade, quando não tinha tecnologia ainda. Hoje em sala de aula eu estava conversando com alguns alunos sobre isso, beijo para os alunos que participaram. Estava conversando com alguns alunos sobre isso e o que aconteceu? Um deles me lembrou que algumas culturas se alimentam de insetos ou larvas de insetos. Eu lembrei dos indígenas do Brasil. O que acontece com os indígenas do Brasil? Eles não plantam só mandioca, só cultiva mandioca, o resto não cultiva nada. Ele come o que tem disponível ali, sabe? Tem uma banana disponível, ele come. Não tem, ele come outra coisa. Ou então não come nada, sabe? Ele come só o que tiver disponível. A única coisa que o indígena planta é mandioca. Quando vieram indígenas pra cá e ficaram na minha casa conversando comigo, eu com a minha cabeça da nossa cultura, apesar de ser descendente indígena, com a minha cabeça da nossa cultura, eu já pensava, nossa, eu ia chegar lá cheia de muda, cheia de semente, eu ia plantar tanta coisa, ia nascer tanta coisa. Eles já olharam e falaram, não vai não. Não vai porque lá ninguém faz isso, você também não vai fazer, tá? Se você fosse pra lá, você não ia fazer também. E uma das coisas que os indígenas do Brasil comem são uns corote, uns bigato desse tamanho assim. Ai, meu Deus. Que fica dentro de um palmito. E eles dizem que tem gosto de palmito aquele bigato. Dizem que tem gosto de palmito aquele bigato e que é gostoso. E que eles comem aquilo porque é fonte de proteína. Gente, na boa, eu consigo proteína comendo arroz com feijão e tá tudo certo. Mas o arroz com feijão precisa ser cultivado, eles não cultivam. Então, por isso que eles pegam desse tipo de fonte diferente as proteínas. Eles são errados? Não estão errados. É da cultura deles, é normal para eles. É diferente para mim. A minha cultura fala uma coisa diferente. Mas para eles é isso mesmo, tá normal, tá? E o relativismo cultural é isso, é você entender que se um comportamento é diferente numa outra cultura que a sua, então não é que você não vá dizer se é certo e errado, porque tem coisas que são erradas em qualquer lugar. Por exemplo, o incesto, ele é errado na maioria das culturas. Eu acredito que nenhuma cultura considera o incesto uma coisa correta. Acontece? Acontece, mas não é com apoio popular, tá? Não é normal. Na Idade Média acontecia muito incesto entre as famílias reais, acontecia. Mas não era bem visto, não era o esperado, tá? Então, o incesto, por exemplo, é errado. De maneira geral, o incesto é errado. Tem o Levi-Strauss, que era um antropólogo, e ele fez uma pesquisa sobre incesto, e ele viu que a grande maioria das culturas que ele estudou aceitavam, consideravam o incesto uma coisa errada, tá? Então, não é que você vai olhar e dizer é certo ou é errado, é que você vai entender por que a roupa dele é diferente da minha. Tem um motivo. Por que ele come, o almoço dele é diferente do meu? Tem um motivo. Por que o almoço do japonês é diferente do almoço do brasileiro? Tem um motivo.
Não é que o almoço do japonês é melhor ou é pior do que o brasileiro, é diferente, porque tinha um motivo, tá? Voltando para cá. O bem, ou seja, aquilo que é bom, coincide com o que é socialmente aprovado numa dada cultura. Então, o que é bom é aquilo que a sociedade específica que está sendo analisada considera bom, tá? Os princípios morais descrevem convenções sociais e devem ser baseados nas normas de nossa sociedade. Dessa forma, trata-se de um princípio que prega que uma crença ou atividade humana individual deve ser interpretada em termos de sua própria cultura. Então, uma crença de uma outra cultura tem que ser avaliada de acordo com aquela cultura, não com a minha. Então, existem lugares em que as roupas são diferentes das nossas. Mesmo no Brasil, tem vários grupos religiosos que têm roupas diferentes das nossas. E esse grupo tem que ser avaliado de acordo com a crença do próprio grupo, não de quem é de fora. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, eu sempre tive brinquinho, agora eu tenho só 2, mas eu já tive bastante brinquinho na orelha. Uma vez eu estava trabalhando num lugar e uma pessoa de uma religião que fala que não pode, mulher não pode usar brinco e nem homem, obviamente, né? E ela disse que eu era ignorante porque eu estava usando brinco, que o dia que eu entendesse o sentido disso, que eu deixaria de usar. Eu não respondi nada porque ela era tia do prefeito, né? Eu não ia caçar encrenca, porque quando você trabalha em prefeitura você tem dessas coisas. Mas eu fiquei pensando, ela tá pegando os valores dela, porque a igreja dela fala isso, as crenças dela falam isso, e ela tá projetando em todas as outras pessoas. Eu não era da igreja dela, ela não tinha que projetar em mim, mesmo que ela acredite. Eu não tenho nenhum problema com o fato dela acreditar nisso. Mas de impor a sua religião a todas as pessoas que estão à sua volta, não é muito legal, né? Pode causar conflito, pode gerar ali alguns problemas, sabe? Então é disso que a gente fala quando a gente fala de relativismo. A cultura é relativa de uma pessoa para outra, de um grupo para o outro, e deve ser avaliada dentro daquele grupo. Uma cultura específica de um grupo não deve ser avaliada por um outro grupo, tá? A ideia de relativismo cultural foi articulada por Boas em 1887, faz tempo, viu? E ele dizia: civilização não é algo absoluto. Quando a gente fala em civilização, não é uma coisa que é idêntica para toda a civilização. Cada civilização tem características diferentes e tá tudo certo, tá? É relativo e nossas ideias e concepções são verdadeiras apenas na medida de nossa civilização. Aí tem 2 questões aqui para vocês, tá? Primeira, anota aí no caderno as questões e responde. Você concorda com o conceito de relativismo cultural? Justifique. Segunda, em nossa sociedade existe o relativismo cultural? Justifique. Sim, não ou mais ou menos. Por quê? Essas questões vocês não precisam me enviar. Se quiser me enviar, eu vou gostar de ler, corrigir e discutir com vocês, mas não precisa me enviar, tá bom? Mas deixa no caderno para registro de vocês, tá? Caso precise para fazer alguma atividade, algum trabalho, alguma coisa, tá aí para registro de vocês. Tá certo, gente? É isso então. Beijo e boa semana.